no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Assegurando a transparência da gestão fiscal no município de Caçapava e, sobretudo, garantindo e incentivando a participação da população, a participação popular durante o processo de elaboração do orçamento municipal e de apreciação do projeto de lei 28/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e das outras providências. Na presente audiência serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos sobre o tema do projeto. Convido o representante do Executivo para fazer a apresentação do projeto de lei, número 28/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e das outras providências. O representante terá 5 minutos. Alexandre Diniz, Lair, secretária de Finanças. Convido o senhor Alexandre para compor a mesa, por gentileza, senhor Alexandre. Boa tarde a todos, presidente da mesa, nobres vereadores, meus colegas de trabalho, muito obrigada pela presença e boa tarde a todos os ouvintes. Esse momento é importante para a população, para ter conhecimento das diretrizes do orçamento do próximo ano. Então, é nesse documento, nessa peça, que nós temos o planejamento e que tem o objetivo de estar direcionando o administrador para o gerenciamento dos recursos voltados para o equilíbrio responsável pelas contas públicas. Então, é super importante que todos tivessem aqui o conhecimento que é exatamente essa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estar definindo as receitas e, consequentemente, as despesas para manter o equilíbrio das contas. Quais são as peças que norteiam o poder público? No caso, seriam 3 peças. O PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde a gente tem o detalhamento por órgão, por natureza de despesa, com natureza de receita, onde a gente cai realmente no nível bem mais detalhado das receitas e das despesas. A LDO, que é o assunto de hoje, que é a peça que traz é a lei que antecipa a lei orçamentária e define as metas e as prioridades em termos de programas, ações e que serão executados pelo governo. É elaborada anualmente pelo Poder Executivo e encaminhado ao Legislativo no mês de abril, que é exatamente a peça que nós estamos hoje para apresentar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é consolidada, ela traz, numa peça única, toda a elaboração do Executivo contendo a Prefeitura, a Câmara, a FUSAM e o Fundo de Previdência. Nesse momento, a gente tem as receitas no nível assim, bem consolidado, bem total. Então, os valores que serão assim, vinculados, recursos vinculados, ele vai estar detalhado na LOA mesmo. Então, os valores utilizados aqui agora vai só nortear a elaboração da LOA. Não vai estabelecer tais vinculações de todas as fontes vinculadas
que nós temos para detalhar depois na LOA. Bom, o que deve conter na LDO? Deve estar estabelecendo as metas e prioridades, a proposta orçamentária da Câmara Municipal, o equilíbrio e ajuste das contas públicas, as despesas com pessoal, transferências e recursos de entidades filantrópicas, custos de despesas de outros entes, como exemplo, cartório eleitoral, polícia, que nós também, bombeiros, que nós também temos despesas com essas entidades. Para a gente ter uma visão assim, bastante macro, tem esse quadro comparativo de receita, onde a gente mostra aqui a receita de 2018 e a de 2019 estimada, colocando na última coluna a LDO para 2020. É uma maneira assim de a gente estar enxergando o quanto está em evolução cada uma dessas receitas. Então a gente vê que no total de 2018, nós executamos aqui como receita 241 milhões. Em 2019 está previsto 273. E da LDO 284. Então a gente está vendo que está tendo uma evolução de um ano para o outro. Daí temos aí o detalhamento de despesa tributária, a receita de contribuição patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, deduções e receita, tendo como subtotal a receita corrente, que é um nível aí que é bastante utilizado para tirar os percentuais, os parâmetros obrigatórios para os nossos cumprimentos. Então, tem 229 milhões em 2018, tendo uma evolução para 245 em 2019 e 2020, 268 milhões. Fechando com despesa de capital, 284 milhões de reais. Para ter uma ideia das receitas correntes, o que compõe as receitas correntes? Então, 268 milhões, demonstrado no quadro anterior de despesas de receitas correntes, ela vem aí no detalhamento da participação do ICMS, praticamente 75 milhões de reais, o Fundo de Participação do Município, 44, Fundeb com 38 milhões 978, o ISS com 23 milhões 906, o SUS 18 milhões, o IPVA participando com 14 milhões 733, o IPTU com 22 milhões, FNDE com 8 milhões e demais receitas 23 milhões. Então, a maior parcela realmente está na nossa participação aí do ICMS, 75 milhões de reais. E o Fundo de Participação do Município também, com o segundo lugar, com 44 milhões. Aí uma maneira gráfica de apresentar, onde vem aí as fatias de maior participação, que vem demonstrar aí o fundo, o ICMS, que tem maior participação. E, derivado das receitas, a gente tenta montar de uma maneira equilibrada as despesas de cada ente, né? Então, a gente tem aqui as despesas estimadas dos órgãos administrativos, a participação da despesa da Câmara com 8.774.000, o Gabinete com 2.764.000, a Justiça com 3.347.000, a Administração com 9.021.000, a Finanças com 23.121.000 e a Previdência com 1.825.000. É lógico que a Finanças aí, ela traz aí não só a estrutura basicamente da Secretaria, mas todos os nossos encargos financeiros, toda a nossa dívida financeira estaria agregada aí na área de finanças por a gente concentrar esse controle e pagamento na área de finanças. As despesas estimadas para os jogos finalísticos, nós temos, então, a Secretaria de Saúde participando com 46.884.000, a FUSAM com 33.396.000, a Cidadania com 7.888.000, a Educação com 82.463.000,
A cultura e esporte, com 4.380.000. A indústria e comércio, com 2.650.000. A obras, com 45.837.000. O planejamento, com 3.478.000. Defesa e mobilidade, com 12.407.000. Depois a gente passa aqui com um pequeno detalhamento dos programas que compõem cada despesa de cada órgão. Então, no caso da Câmara Municipal, o processo legislativo, a gestão do sistema administrativo da Câmara, totalizando os 8.774.000. Temos o gabinete, que tem as relações governamentais, a comunicação e publicidade, Caçapava Solidária, que já é a parte do Fundo Social, Defesa Civil, totalizando, então, os 2.764.000. A Justiça, que é a parte de advocacia municipal, com os seus 3.347.000. A gestão administrativa, administração que fica com a responsabilidade aí de toda a parte de gastos com o transporte, com o ticket de alimentação, exceto das secretarias que têm a participação de transferência de 25% que é a educação e a parte da saúde com os 15%. As demais secretarias todas estão centralizadas dentro da gestão da administração. Finanças, como eu falei, que traz aí os seus 23.121.000, que tem praticamente aí os seus 16.769.000 dedicado para precatórios, que soma 4.344.000, a amortização da dívida com 8.150.000, a gestão de finanças, que é a secretaria, a estrutura dela, com os 4.275.000, mais a Previdência Municipal, com a participação de 1.825.000, e mais a reserva de contingência, que tem 3.176.000. Por isso, o motivo que soma esses 23 milhões, que parece ser um valor bastante assim, grande para uma Secretaria de Finanças, mas tem toda essa participação dos custos financeiros e a amortização da dívida. A saúde. A saúde tem a divisão aí dos seus 46 milhões, atenção básica 21.985.000, a vigilância de saúde 3.710.000, assistência farmacêutica de seus 3.640.000, o serviço de atendimento especializados com 5.687.000, com a gestão de sistema de saúde 11.062.000. A cidadania. A cidadania está com um único programa aí, como gestão, desenvolvimento e proteção social. Mas aí tem toda a parte dedicada às entidades que estão contidas nesses 7.888.000. Educação. Propriamente, a grande, por uma educação que encanta e transforma a vida, os seus 77.377.000, e gestão do sistema educacional, 4.767.000, que somaria aí seus 82 milhões dedicados para a educação. Cultura e esporte. A difusão cultural participando com 640.000, museu e memória 307.000, o livro aberto 69.000, gestão e sistema cultural do município 1.405.000, gestão da política de esporte e lazer 660.000 e mais esportes 1.299.000. A indústria, comércio e agricultura. Desenvolvimento do turismo, participando com 447.000. Desenvolvimento rural, com 296.000. O desenvolvimento do mercado municipal, 285.000. O desenvolvimento econômico, com 1.577.000. E desenvolvimento da indústria e comércio, 45.000. Obras, também está num programa fechado, um único programa, com os 45.837.000 para dar cobertura para toda a infraestrutura municipal. A FUSAM,
assistência ambulatorial emergencial hospitalar, somando seus 33.396, dividido em folha e pagamento, 21.521, e demais despesas da Fusan, com 11.875.000. Planejamento e meio ambiente, também a cidade planejada e sustentável, 3.478.000 milhões, que estaria num único programa. A defesa e mobilidade está participando com 12.407, sendo que 7.647 para a defesa urbana e trânsito humanizado 4.760. Também está dentro desse orçamento a rodoviária, participando com 500 mil, onde ela tem as receitas e as despesas também contidas aí, que é onde, como a gente está tratando a rodoviária como se fosse uma receita e uma despesa vinculada. O que ela tem de receita, ela tem para se manter. Então, tem os boxes que estão sendo alugados, tem as tarifas de embarque, então tudo isso aí soma como receita e também estaria fazendo a manutenção total da rodoviária. Também foi considerado a atividade delegada, exatamente, acho que uma atividade super importante, que já foi discutido com várias autoridades do município, e a gente vê como sendo realmente uma atividade que deveria estar sendo já em ação. Então, para esse orçamento, a gente espera que venha a ocorrer, tem toda uma parte ainda administrativa para fechar, que tem que ter todo um convênio firmado, mas pelo menos a gente já está com essa visão constando aí na LDO com os seus R$600 mil. Ciretran também está dentro do pacote aí da defesa e mobilidade, a transferência de Ciretran para uma sede própria, onde nós estamos apoiando, suportando a parte do aluguel do imóvel. Dentro dessas despesas, nós apresentamos por órgão, por secretaria, mas tomando como base as maiores despesas por natureza, a gente tem aqui um quadro onde mostra a participação de cada despesa no total. Então, a folha de pagamento, ela participa com 129.318. A transferência do Fusan, 11.875. Por que 11 milhões? Porque a folha de pagamento do Fusan já está agregada nos 129 milhões. A participação da Organização Social de Saúde com 13.200.000. A coleta de lixo e o aterro sanitário com 9.980.000. O transporte de alunos com 10.029.000. Vale alimentação, 9.360.000. O 12º, que seria a participação da Câmara, 8.774.000. A amortização da dívida, 8.150.000. Água, luz e telefone, 6.413.000. Precatório do regime especial, estaria a parcela que a gente tem obrigação junto ao regime especial, 4.344.000. Combustível e manutenção da frota, 3.366.000. Medicamentos, 3.200.000. Parcerias com as entidades, 2.671.000. Vale transporte, 2.500.000. O SAMU, 1.800.000. Estagiários, 1.051.000. Ordens judiciais, que é um valor estimado, porque cada vez está crescendo mais essa despesa. Nós estimamos aí, destinamos de R$1 milhão. Locação de imóveis, 672.000. Tá. Então, até esse nível de detalhamento, a gente considerou assim, que seriam as mais relevantes para a análise da despesa por natureza. Agora eu tenho aqui, foi até uma solicitação da vereadora Reinalma, um detalhamento um pouquinho mais, nível mais baixo de alguma secretaria, no caso da administração. Nós colocamos aí, realizado em 2018 versus a LDO de 2020. Né? Então, os 8.545.000 realizado em 2018, basicamente são obrigações com PASEP e INSS, que a gente faz o recolhimento dos autônomos. Então, a gente retém e depois faz o recolhimento. Então, fica somado ao orçamento deles.
e 2 milhões, está meio embaçado, mas 2 milhões e alguma coisa, referente ao serviço de transporte, de vale-refeição e correios, que fica tudo por conta, internet, fica por conta da administração, está consolidado de toda a prefeitura. Então, a gente vê que esse valor anual de 9 milhões que foi dedicado para a LDO 2020, perto dessas despesas, quanto mais receita a gente tem aí, teria mais PASEP, mais INSS a recolher. Então, não é um valor assim tão... Está bem comparado com o que foi realizado em 2018. Não teve uma evolução muito alta. Depois vem a Secretaria Gabinetes Dependentes. Mesma coisa, nós colocamos aí 2018 com 3 milhões e 172 e agora a LDO 2020 com os 2 milhões e 764. Também quebramos as principais despesas que compõem o gabinete, que pessoal em encargos e despesas gerais, praticamente. 3 milhões e 172, agora está mais legível. Contra os 2 milhões e 764, que teve, inclusive, uma queda nessas despesas. Então, foi realizado 3 milhões e 172 contra uma previsão de 2 milhões e 764 mil. A Justiça também, 2 milhões e 807 realizado em 2018 contra 3 milhões e 347. Serviços do apagão. Onde os serviços praticamente de terceiros que tem um crescimento, porque tem o serviço locação de imóveis, serviço de consultoria e do PROCON, que está sob a responsabilidade da Justiça. Os outros itens, nada assim tão relevante. Aí a gente tem da Secretaria de Cultura também, a abertura, foi um pedido do vereador Jorge, pessoal em encargos da Cultura e Esportes, 2018 e 2019. 2020, quer dizer. E as despesas gerais, material de consumo e os serviços de terceiro, água, luz, telefone, onde a gente passa de cultura 1.800.000 para 2.421.000. De esporte de 882 para 1.959.000. Então, foi apenas um detalhamento de cada secretaria e observando cada tipo de despesa na contribuição dessa dentro do total das despesas. É lógico que isso aí ainda não está detalhado no nível de fontes, porque quando chega no nível de fontes é mais difícil traçar esse equilíbrio, porque as vinculadas estariam dedicadas só para aquelas ações vinculadas. E a fonte 1, que seria a ação praticamente que a gente teria de dedicar das receitas municipais, né? Então, basicamente, toda essa peça da LDO, ela está sustentada em cima desses valores. As receitas e despesas distribuídas pelos órgãos, distribuídas dentro de cada órgão a sua respectiva natureza. Digo para vocês que não foi nada assim fácil manter esse equilíbrio aí de receita. Por quê? Porque as despesas, automaticamente, a gente com o quadro congelado de todas as despesas, ela já tem um crescimento vegetativo. Então, o crescimento da receita foi praticamente para suportar esse crescimento vegetativo. Por hora, seriam esses dados que eu teria de te apresentar e fico à disposição para qualquer dúvida que tenham. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Jean. Boa tarde a todos. Vamos lá, tenho uma pergunta para a senhora em relação ao IPVA. Qual seria a porcentagem que vem para o município direto? A senhora falou de um valor lá? Tem. Agora você me pegou, já. A percentagem, eu não saberia te dizer agora. Tá? Um dos motivos da Seretran sair do local que ele estava, ir para uma sede própria, a gente vê se tem um incremento nessa rubrica, né? Mas esse percentual, meus colaboradores, se alguém tem essa... 14 milhões aí? Foi colocado um valor similar de 14 milhões, não foi isso? 14. É isso mesmo, 14 milhões, hein?
Esse seria o valor cheio 14.763. ou o valor já... o percentual do cheio já? Uns 7 milhões, então. O valor inteiro já os 14 milhões? Vereadores, nobres vereadores, eu vou pedir para o senhor Fernando, por gentileza, senhor Fernando, compor a mesa. Daqui o senhor usa o microfone para que todos possam ouvir melhor. Outra pergunta, dona Lair, em relação agora ao IPTU. Tem um valor estimulado ali, estipulado, na verdade. Já sabendo que, com o georreferenciamento, foi lá para cima o valor do IPTU. E já sabemos também que a inadimplência vai ser bem maior. Não fica meio fictício esse valor estipulado ali? Então, esse valor... que a prefeitura não vai conseguir receber esse valor, de fato. Tem um valor já estimado, que não está dentro desses 22 milhões, que é o valor já da inadimplência. Né? Esse ano, 2019, eu tenho uma estimativa de 1.600.000 não recebível. Já seria por conta do histórico que nós temos. Então, quando a gente faz essa estimativa, a gente não está colocando o valor lançado do IPTU. Por exemplo, no ano de 2019, o valor lançado do IPTU foi de 20 milhões e alguma coisa, quase próximo de 21 milhões. Mas dentro desse valor, a gente desconta já uma estimativa dos isentos, aqueles que são imunes, né? Então, as igrejas, os prédios municipais e propriamente os isentos mesmo com renda familiar de 3 salários mínimos. Então, esses valores eles já estão descontados desse montante, é o valor líquido que a gente está colocando aí. Então, com base no que foi feito em 2019, que eu tenho registrado de 20 milhões, e esses 20 milhões, o Alexandre Diniz está aqui junto para a gente analisar e dizer para vocês, que 20 milhões foi somado com o que foi feito agora, esse geoprocessamento. Dentro do valor registrado, descontamos 1.600.000 e descontamos os imunes e os isentos, vamos chegar por volta de uns, que seria mais pé no chão, de uns 16 milhões. Tá? Então, essa foi a mesma conta, essa foi mesmo critério adotado para a gente estimar esses 22 milhões. Porque dentro desses 22 milhões de agora, a gente espera fazer a adequação da planta genérica. Porque esse ano foi só a regularização feita com o geoprocessamento. Então, dona Irmã, só que nesse caso, o que acontece? A gente vê que tem vários imóveis que foi de 100 para 600. Então, realmente... Será que essa família vai conseguir pagar esse IPTU para que vocês possam achar que vai conseguir receber esse valor? Então, até na sexta-feira, se eu não me engano, foi um grupo de pessoas que passou por aqui a pedido da presidente vereadora Preta, e foi lá na minha área para a gente fazer os devidos esclarecimentos dos valores. Todos eles saíram satisfeitos, eu espero que tenha saído satisfeito, porque pelo menos na hora falaram que tinha entendido. Porque quem vê aqui na Câmara que ninguém está satisfeito, não, vieram com pé de pau em cima dos vereadores aqui. Então, agora, aqueles que têm, eu julgo que algumas pessoas realmente têm todo o direito de vir fazer pedir para fazer a regularização dos valores, porque teve erros. Dos 2%, 2,5%, teve erro mesmo, que a gente está regularizando. Mas, se não procurarem por nós, a gente não tem como regularizar. Todos que estão indo lá, eu digo para você que já passou mais de 2.000 pessoas, porque a gente está com o registro lá da senha, então já passou muita gente lá, a gente está regularizando. Inclusive, a gente está facilitando até muito para não precisar ficar buscando engenheiro para fazer a planta, para apresentar o acréscimo que teve, enfim, deixar de uma maneira, regularizar de uma maneira fácil para quem está, para o contribuinte. Não sei se você que chegou, a resposta da sua assessora que participou da reunião, foi um grupo significativo e todos ficaram satisfeitos com os esclarecimentos, entenderam, não ficou satisfeito com a maneira que a gente colocou, recebendo e explicando como é que foi feito o cálculo. Agora, é lógico, quem não tem esse conhecimento, é difícil entender. Então, tem que ter realmente um exercício junto com a pessoa, para a pessoa entender como é que foi feito o cálculo. Né? Dona Lair, a senhora tem ideia de quantos imóveis hoje estão cadastrados para ser cobrado IPTU? 30, descontando que seriam esses isentos, 39 mil imóveis. Então, 39, só foi 2.000 pessoas procurar a prefeitura.
Será que não tem um pouco de falta de comprometimento da prefeitura em divulgar isso aí para as pessoas que não têm o conhecimento, que não tem rede social, não tem condições de saber de fato o que acontece? Porque foi fácil colocar o drone para tirar foto das casas. Aconteceu comigo numa da residência minha. Foi lá colocar lá uma casa que não tem 80 metros, foi cobrar 200 e tantos metros. Então, como eu falei, tinha erro, o Alexandre pode até, ele acompanhou mais de perto, pode até falar o que você viu. Em torno de 40 mil imóveis nós temos existente hoje cadastrados. Foram detectados 15 mil, aproximadamente, obviamente, 15 mil divergências, ou ampliações ou construções não informadas ao município, ao longo desses últimos anos. E dessas 15 mil, todos foram notificados devidamente, com a carta, mostrando a foto, mostrando a ampliação, o que era e para quanto ia, em área. E aqueles que não concordaram, tiveram a oportunidade de ir à prefeitura, ao Paço, para esclarecer as dúvidas. Destas, nós recebemos aproximadamente 600 processos. Desses 600 processos, os 600 foram visitados. Foi mandado fiscal em campo, com a equipe, para medir em campo, para que não tivesse dúvida. Tá? E a grande maioria, ainda assim, o levantamento estava correto, não todos. Então, eu estimo que em torno de 1% houve equívoco pelo município, mas 1%. Então, Alexandre, nesse caso aí, já que você tocou que já foi feito 600 visitas, né? Quanto que foi pago do georreferenciamento, do drone poder passar nas casas, tem ideia ou não? O contrato foi de 891 mil reais. 891 mil. Em quanto tempo foi feito 600 visitas? Isso ao longo de um ano, né? Esse contrato vai ser pago então, ao longo de um ano. Quanto tempo foi feita as visitas? Já 600 no processo que foi gerado aí? Como tempo? Isso levou ao imaginamento, foi feito em dezembro, e foi iniciado antes. Agosto foi o primeiro mapeamento que a gente fez internamente com os cadastros nossos. E as imagens foi em setembro. E aí se iniciou realmente, porque precisaram a gente mandar uma notificação, dar prazo para essas pessoas comparecessem à prefeitura. E aí aqueles que não concordaram ainda com toda a explicação, com imagens que mantiveram a discordância, nós encaminhamos um fiscal à casa. Integralmente. Então, o que eu acho legal, Alexandre, que em 6 meses praticamente foi feito 600 visitas. Não, 600 as visitas processos. Foram feitas em... porque passaram pela minha área, daí alguns concordaram, reconheceram que fizeram a expansão, concordaram, então esse processo encerrou, porque eles concordaram. O que foi para o Alexandre, para a área dele, são aqueles que tinham erro, que não teve concordância, que foi para a análise deles em loco, depois fazer a minha nova medição. Então foram 3 meses, basicamente. Então, já que é assim, está em 20 anos parado isso aí, não é isso? Sim. A última foi feita. Como que em pouco tempo consegue ver tudo isso aí e agora tem que pagar um georreferenciamento para poder fazer, cobrando 800 e poucos mil que foi cobrado aí, sendo que eu acho que não havia necessidade, sempre tem fiscal na prefeitura, que poderia fazer visita nessas casas. Ele ia levar 1 ano para fazer ou mais. Mas como é que eu vou descobrir, vereador? Vereador, como é que eu vou descobrir? Em pouco tempo fizeram esse absurdo de cobrar tudo isso aí do pessoal, cobrar coisa de 20 anos em 1 ano. Nós cobramos aquilo que fizeram ampliados de forma irregular. O errado, que não foi o município, o errado é quem construiu de forma irregular. Alexandre, entendo. Quanto tempo o senhor trabalha na prefeitura? 6 anos aproximadamente. 6 anos. Já que são coisas de 20 anos atrás. Não poderia ter vindo isso aí por etapa, fazendo isso aí para que não estourasse o orçamento da família? A tecnologia foi feito, poderia ter sido feito, mas não foi. Na verdade, esse é o 3º levantamento que já foi feito em Caçapava, nesse tipo. Obviamente que a tecnologia usada hoje é infinitamente superior à de 20 anos atrás. Por outro lado, eu volto a frisar, nós detectamos as irregularidades que quem construiu de forma irregular. O equivocado não foi o município em levantar isso. O equivocado é quem construiu de forma irregular e não informou o município. O equivocado, senhor Alexandre, desculpe falar, mas foi todos os gestores que passaram naquela prefeitura não tiveram compromisso de fazer isso aí. Então, concordo. Foram todos, não é? Hoje, ou quem que seja, são todos, na verdade. Sim, sim. Vamos colocar em todos aqui, ó. Isso deveria ser periódico, com certeza. Não esperar 20 anos. O que me entristece, que eu falei um dia sobre a isenção do IPTU, falei em vídeo, fiz um vídeo e falei. Algumas pessoas da prefeitura me ligaram falando que eu sou louco. Da lei da isenção do IPTU, que da renda per capita 2 salários mínimos, eu sou louco. Mas consta no carnê, a gente tem aviso aos contribuintes. A senhora tem conhecimento
Algumas pessoas. E quem não tem conhecimento de ver, pegar a quarta folha do carnê IPTU e ler? A dona Maria e o seu João, que ganham um salário mínimo. Sim, será mas... que a prefeitura não consegue chegar a essas famílias que têm a renda muito baixa, que depende de um salário para sobreviver, não para viver, mas sim para sobreviver? Então, a lei protege exatamente essas pessoas. A lei né? não protege, a lei esconde. Ela escondeu, porque se fosse para proteger, eu colocaria aqui na primeira folha do IPTU. Ó. A primeira folha do IPTU era para ser feito assim. Era para ser feito assim. E a gente vê que muitas dessas famílias que têm a renda muito baixa, ela não tem condição nem de se manter. Esse valor do IPTU que seria devidamente por lei, poderia isentar essas famílias, ninguém falou isso aí. A senhora acha correto? Foi colocado no jornal. Acha correto? Desde quando foi feito? A senhora acha correto que seja feito assim? Para que o município consiga arrecadar mais e não se preocupar com o município que paga seus impostos? Não, eu não acho correto. Acho justo que quem fez a expansão tenha que regularizar. Também acho justo que essa parte social seja dado isenção para quem tem até 3 salários mínimos por renda per capita. Então, tudo isso consta no carnê. Eu acho que não foi oculto isso, não está oculto. Por que não coloca, que nem na frente, quando coloca o brasão do município, coloca lá dizendo que quem tem direito à isenção do IPTU? Vamos constar isso em 2020. Não, vai ser colocado. Não, então, vamos constar isso em 2020. Isso, mas eu digo, se não foi isentado também. Consta na folha do IPTU, né? Consta no carnê. Eu acho um absurdo a prefeitura fazer o que vem fazendo de 20 anos para trás e fazer isso em um ano, fazer o que foi feito e colocar nariz de palhaço para a população. Eu vejo dessa forma. O que eu falo aqui, eu assumo, não volto atrás da minha fala. De forma Tudo bem. Nós também. Vereador, eu compreendo quanto à sua indignação, porém, boa sugestão, comentei até com o vereador agora, é uma sugestão que pode ser avaliada, né, doutora Leia, com relação a essa informação. Ser mais aberta. Falta de informação. Não, a informação está lá. Não é falta. Ela está lá. Pode não... Mas pode não estar de forma tão clara, né? Não está na primeira página, mas ela consta. Vamos dar, enquanto o vereador foi buscar o carnê dele, vamos dar continuidade. Continua franqueada a palavra aos nobres vereadores, pelo prazo de 5 minutos. Bahia, boa tarde a todos. Eu pedi que você me enviasse, depois que eu e o Jorge estávamos lá, participamos lá na cidadania, e eu queria que você pudesse me esclarecer. Na Secretaria de Administração tem cesta básica e tem vale-refeição. Certo. O que é isso? O vale-refeição são os... O vale-refeição eu sei que são dos servidores. E a cesta básica dos aposentados e da polícia, dos bombeiros, que a gente também faz a distribuição. Tá. Daí sai em forma de cesta básica. Outra coisa, tem aqui locação de imóveis. Certo. Quais são os imóveis que são locados pela administração? Todas aquelas voltadas para a administração geral. Mas quais são? Eu teria de fazer uma lista aí de quais são os imóveis. Eu não sei dizer para você agora. Você não sabe dizer nenhum. Tem a nossa casa do... Meu nome daquela... O protocolo e arquivo ali do lado, ali da entrada da prefeitura, é um dos imóveis que está na administração. Mas eu teria de levantar todos os imóveis, né? Então, Casa do servidor é outro imóvel. Isso tudo é locado na Secretaria de Administração. Porque ela é responsável pelo contrato voltado para toda a administração. Agora, se tem um imóvel da área de saúde, está lá na Secretaria de Saúde. Tá? Então, por favor, eu gostaria que fosse enviado, porque... Quais são os imóveis, né? Quais são os imóveis? Uhum. Porque os valores, tirando o vale-refeição, vale-transporte, que isso é direito dos servidores, a locação de imóveis, internet, está um valor bem significativo. Então, eu gostaria... Está tudo junto, está tudo no bolo. É que são parte de despesas gerais, tudo no pacote. Mas seria toda a internet, toda a parte de a internet todinha de todas as secretarias. Toda secretaria, todas as secretarias estão na Secretaria de Administração. Exceto Saúde e Educação,
que são verbas voltadas. A saúde e a educação sempre tem as parcelas voltadas para que é de cada uma obras delas. também está Todas. Então, por favor, eu gostaria que Se separasse o nível mais baixo dessas despesas. Porque o valor está bem. Outra coisa, da cidadania, de quanto para quanto que foi? A cidadania só tem uma parte que foi, não tem esse detalhamento. Aí. De quanto para quanto? Eu não tenho 2018, porque ela não foi uma secretaria que foi pedido para abrir, nós só abrimos só aquelas que você tinha pedido. Mas, se eu não me engano, foi de 7 milhões de alguma coisa para 7.888. Eu posso abrir para você. Eu gostaria, porque na Secretaria da Cidadania, que nós temos o terceiro setor, Sim. que está cumprindo obrigações que o poder público teria que estar fazendo. Então, tem que nós verificarmos o que nós podemos fazer para que o valor da cidadania possa ser reavaliado. Dentro desse valor tem 2.048.000, que é do terceiro setor. Então, mas nós temos que verificar, porque a verba que passa para o terceiro setor sai da cidadania. Exatamente, 2.048.000. Então, nós temos que estar revendo isso, como foi o ano passado. Outra coisa, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ela dá aqui, despesas gerais, esporte de 261 pulou para 1.107. Material de consumo de 51 foi para 400. Serviços de terceiros, água, luz, telefone, oficinas culturais. Aí tem as verbas vinculadas. Tá tudo junto. Aí tem as verbas vinculadas também, que nesse momento não está aberta, né? Está 210, foi para 607. Então, você está vendo assim, agora o total da cultura de 882 vai para um esportes. De 882 vai para 1.959. Então, eu gostaria que o esporte, cultura, lazer é super importante. Eu acho que é a prevenção, principalmente do esporte. Mas nós não podemos esquecer das instituições do terceiro setor. Não, sem dúvida eu faço abertura para você. Aí tem todas as verbas vinculadas também. Então, não quer dizer que saiu, deu esse salto porque está se gastando mais. E tem as verbas vinculadas que também constam nesse orçamento 2020. Então, eu gostaria de ver essas verbas vinculadas para que a gente pudesse fazer uma análise pormenorizada. Certo. A Secretaria de Justiça, o que me chamou a atenção serviços de terceiros, locação de imóveis. Quantos imóveis A execução fiscal está com a Justiça. Então, a execução fiscal, onde fica o prédio aqui do Gante, no centro da cidade, onde está a execução fiscal, é alugado. Onde? A execução fiscal, ali no prédio do Gante, o antigo Banco do Brasil. Tá. Ali é o valor maior de aluguel, está exatamente isso com a Justiça, que é aquele prédio. Porque de 318 foi para 606. Certo, porque 100% de reajuste. tem o PROCON, serviço de consultoria, locação de imóveis e serviços de terceiros. Agora tem aqui PROCON. O PROCON não. Custos judiciais. Demais despesas, aí caiu de 216, veio para 14.
Então, possivelmente tem uns 606 aí com 14 que deve estar dando a mãozinha, né? Então, eu gostaria que da cidadania nos enviasse mais detalhadamente tudo. Daí vai ser na LOA, detalhadamente, né? Mas porque como que eu posso fazer alguma emenda? Eu posso fazer detalhadamente a parte do realizado. O realizado 2018 eu tenho detalhadamente. Agora, o detalhadamente do LDO, eu faço isso na LOA. Eu gostaria de solicitar, porque eu não gostaria de fazer uma emenda, tirar de algum lugar que vá prejudicar. Não, sem dúvida. Eu gostaria que nos auxiliasse para que nós pudéssemos fazer a emenda para a Secretaria da Cidadania, tirando de alguma secretaria que não seja saúde. Educação tem o percentual que não pode ser retirado, mas a gente tem que estar fazendo algo. Como eu falei no início, a gente não tem aí a segregação dos vinculados, porque se a gente olhando o número final, teria de destacar quanto tem de vinculado para poder fazer a divisão certinha de qual que estaria disponível, né? Então, vamos ver então os vinculados, porque no vinculado você não pode mexer. Não posso mexer. É verba carimbada. Exatamente. Mas nos demais a gente pode estar aí fazendo algo. E eu não vou tranquilizar-me enquanto não tiver a gente feito algo para a cidadania. Vamos trabalhar para isso. É meu interesse total a cidadania. Agradeço. Só gostaria de complementar. O vereador pegou o IPTU, consta, só que na quinta folha, exatamente antes do início dos pagamentos, praticamente, as informações básicas que aviso para todos os contribuintes. Prazo para reclamação sobre lançamento 15 dias após a entrega. Então, aqueles que discordarem do valor, por porventura não receberam sua notificação, que aumentar, ainda assim tiveram 15 dias, conforme é previsto, para fazer a reclamação, retirar dúvidas, enfim. Mantém seus dados atualizados e caso haja divergência, tem que comparecer ao STI idem. Aqui também tem uma informação para adequação cadastral. E cidadão que possui renda familiar de 2 salários mínimos e reside no imóvel tem direito à isenção. Deve solicitar até 30 de setembro para o próximo ano. Então, isso é previsto em lei e existe realmente. Eu compreendo, vereador, que o que você comenta é deixar isso de forma mais clara, mais... Eu arranquei da quinta folha e coloquei na primeira aqui, não ficaria mais visível para qualquer pessoa enxergar? A gente pode pensar em uma formatação um pouco mais adequada para isso, né, vereador? Porque a lei ela tem que amparar quem é o munícipe, quem nos paga, paga você, paga ele, paga tudo. Sem dúvida. Isso tem que ser feito. Sem dúvida. E colocar de forma grande, porque se a pessoa tiver com a vista fraca, ela não vai enxergar isso aqui. Aqui é bonito colocar aqui, ó, IPTU 2019. População, paga, por favor, para colocar dinheiro na prefeitura. Não, a capa tem que ter, mas que a informação pode estar de forma mais visível, mais clara, sim. Tem que ser mais visível. Né? Porque trabalhar. A prefeitura mandar fazer um carnê, com essa aparência colorida, bonito, não faz constando aqui o que é de direito do munícipe. Isso aí ninguém vai fazer. Será feito já. Direito e obrigações. Será tô com saco feito. cheio desse negócio, cara, entendeu? Tô com saco cheio desse negócio aí, querer que vem cobrando, vem falando e nada vem ser feito, cara. Tô com saco cheio disso aí. A gente vê que a população, ela só tem direito de dar para a prefeitura não dá nada em troca. IPVA, a gente vê a rua tudo esburacada, turma xingando a gente na rua, só pode tacar pedra a gente. O prefeito, tem que aumentar, tem que colocar taxa de fundação, colocar tudo. Porque ele achando que o prefeito não faz um trabalho para trazer a população perto, próximo a ele. Não é de ficar triste? Você anda pela rua, escuta. Dona Ana pela rua, escuta. Acho que não tem uma pessoa que é hoje da parte política que não escuta o governo na rua, do povo. Eu posso falar com qualquer vereador, se eu estiver errado, me corrija. Me corrija. Eu só quero que seja feito ações de bom para a população, Alexandre. Só isso. Sim. Não para a população ser taxada como palhaço, otário, e tenha que pagar por tudo e não ter nada em troca. Sim, o que também tem que a gente entender, vereador, é a questão da justiça social. Isso, e fiscal, idem. A nossa planta genérica, que a gente já discutiu tantas vezes, todo ano basicamente a gente discute, existe um equívoco, até quando o pobre vai ficar pagando para rico.
Até quando centro de cidade, bairros assim, alta qualidade, paga menos do que periferia? Eu não consigo concordar com isso. Eu não quero aumentar a periferia, eu não quero aumentar aquele bairro que já paga o seu tributo, mas aumentar aquele que você tem hoje, uma alta qualidade de infraestrutura, de localização e paga menos que periferia. Isso eu não consigo concordar. Alexandre, eu posso até Isso é um erro. Segundo, eu também não consigo concordar e achar que quem está certo é a pessoa ter feito um imóvel sem planta, sem tirar bítse, sem fazer nada, ter um terreno lá e nunca tirou, não aprovou planta, levanta de qualquer jeito na galega, o município detecta esse equívoco, cobra da pessoa e ela acha errado ainda. Não, errado é quem fez certo. A gente não pode, eventualmente, penalizar aquele que você construiu a tua casa, apresentou uma planta de forma adequada, construiu de forma adequada, pagou seus impostos, pagou seu ISS, tirou seu habite e está regular no município. O seu vizinho não fez nada disso. Você acha certo ele exigir exatamente igual a você, que fez tudo certo? Não. Então, o que o município fez hoje foi, sim, levantar esses equívocos. E nós notificamos todos eles. Corrigimos a questão do cadastro. Espero que em breve a gente consiga agora ter a possibilidade de regularizar para quem quiser, regularizar a sua situação perante o município. Alexandre, eu acho correto. Então é uma situação. Agora, a tecnologia existe. 20 anos atrás não era igual a de hoje. Mas também há 20 anos atrás, também todos os fiscais podiam ter feito isso aí, ano a ano, não podia fazer. Mas tudo bem, mas foi feito neste. Foi feito nessa. Esta conversa do geoprocessamento não foi startada do dia para a noite, ela se startou logo no início dessa gestão. Alexandre, foi no início. Então houve muita conversa, houve muita visita, muito levantamento, entender se funcionava, se não funcionava, como funcionava. Até que se startou, fazer todo o processo de licitatório. Isso levou um tempo. Se pudesse ter sido feito antes, ótimo, mas tecnicamente a gente precisava entender. Estávamos nós à frente, principalmente, precisava entender, a gente precisava visitar outras cidades, precisava conhecer como é que funcionava, para daí sim ter um processo licitatório adequado. Alexandre, isso foi feito, então levou um tempinho. Só que a execução da tecnologia hoje é muito rápido. Então, embora a gente tivesse pouquíssimas pessoas para executar. Entendo a sua colocação, entendo perfeitamente. Sei que tinha que ser feito, mas não da forma que foi feito. Não da forma que foi feito. Por que, vereador, não da forma? Levantamos ou notificamos? Não podia fazer com menos valor para que não afetasse tantas pessoas de uma vez só? Fazer parcialmente, não gradativo. Por etapa? Fazendo gradativo, você está falando. Podia ter feito por etapa? Vocês já foram beneficiados por 20 anos que vieram pagando a menos, né? Então, Alexandre, visita as pessoas que ganham um salário mínimo e vê se vai fazer falta na casa dela no orçamento. O salário mínimo ele está isento, se quiser. Alexandre, o problema é que não tem informação, Alexandre. Concordo. Estou mostrando para vocês aqui que a informação é escondida, Alexandre. Concordo. Na quinta folha. Nesse ponto nós concordamos. Alexandre, eu vou aqui me manifestar aqui em prol do nobre vereador para que se faça, para resolver essa questão, vereador, para que se faça uma melhoria no carnê, no qual ele esteja mais visível essa solicitação do vereador. Na primeira folha, na capa assim, do IPTU. Uhum. E também, vereador, eu acho que cabe nós aqui também fazer um requerimento solicitando isso à prefeitura, com a assinatura dos 10 vereadores. Já foi feito isso. Já foi feito? Já. Foi feito, então. Já, por isso que eu falei Então, para ele, já foi encaminhado, já foi dado já a mensagem. Tá. Dona Eri, até eu estou falando, sei que nem tem uma situação numa casa do Vitória Vale, que o ex-proprietário, ele fez a casa do jeito que quis fazer. Até não estou reclamando por pagar o IPTU. Ele não foi cobrado, beleza, maravilha, não tem problema nenhum. Só que o seguinte, cobrasse do jeito correto. Não uma casa de 80 metros, você cobrar 200 e tantos metros. Pode cobrar lá os 80 metros, é o tanto. Está aqui o vereador, está aqui o munícipe, o que for. Está aqui é seu, de direito eu pago. Para mim é tranquilo. Não da forma que veio fazendo as pessoas que não têm condição. Eu vou falar uma coisa para vocês. Alexandre, eu tive o prazer de votar contra o aumento do IPTU, sabe por quê? Porque dependendo de como foi o georreferenciamento, com o aumento do IPTU, acho que a pessoa teria que vender a casa dela. Não pode foi aumento. Falar o contrário, eu sei que não foi aumento de IPTU, vereador. Não. Pelo aumento do IPTU, quando foi lançado planta genérica. No final do ano, que ia ter o aumento do IPTU, eu votei contra. Não. Correção da planta genérica. São divididos em vários setores. Aqueles setores que já estavam adequados, a gente manteria. Aqueles que estavam muito baixos, a gente adequaria a novo setor. Seria adequação, não seria aumento geral. Nem um centavo de aumento de planta genérica. A casa não aprovou, né?
só que não foi aprovado. Foi rejeitado, E há graças a necessidade. Vereador, eu não consigo concordar um Portal da Mata pagar menos que pagar que nem o Esperança. Ué, eu não consigo concordar com é isso. o Condomínio Pinheiro, que é o caso mais Paga barato. menos. Mas esse é um projeto Seria que essa nós adequação. teremos que discutir novamente, né, na Paga casa. menos, Fazer não por posso partes. concordar com isso. Entendeu? Fazer por partes, porque não adianta o pobre ajudar o rico. A gente sabe disso aí. Aqui E é não isso tem que nós louco queremos aqui fazer. dentro. A Aqui não tem noção correção disso aí. da planta genérica nada mais é do que esta adequação, não é aumento de IPTU, nunca foi. Tá bom? Mas obrigado, isso aqui vai ser providenciado. Não, tranquilo. Continua franqueada. Nada, vereador. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Palavra, vereador Jorge. Os valores realizados, sim. Eu trouxe só a detalhar, mais detalhado, as 4 secretarias que foi solicitada na época por você mesmo e pela vereadora Reinalma, né? As outras eu teria que estar encaminhando para você. Mas o detalhamento que eu constei ali, que soma nos 12.400.000, são atividades adicionais a que existe hoje. Então, hoje, eu estou colocando para 2020 a atividade adicional da atividade delegada e Ciretran, que até o momento ainda a gente não está ainda com a sede inaugurada, e a rodoviária que está sendo colocada como realmente a receita vinculada às despesas da manutenção da rodoviária. A rodoviária já está acontecendo isso dessa maneira hoje, né? Então, adicional mesmo foi a atividade delegada. Mas a coluna do realizado até o momento, posso detalhar o que consta. Tá? São 21 milhões, tem um slide, pessoal. 21 milhões, só de folha de pagamentos e encargos. Se eu não me engano, 500, exatamente eu não sei, 520 alguma coisa. Você tem esse número, Fernando? Eu não sei exatamente, exato para te falar, mas é 500 alguma coisa. Sim. Destinado para essas... Uhum.
Por isso que eu falei, é muito difícil manter esse equilíbrio, né? Porque tudo isso aí vem das receitas. Então, esse orçamento ele está ajustado de acordo com essas receitas. É lógico que a gente teria de estar verificando o que estaria, quais ações estariam dentro desse valor 1.299.000, para poder priorizar e ver o que estaria fora, que teria de ter a mesma prioridade. Isso, sem dúvida, eu vou repassar para a gente fazer uma análise detalhada do que consta. Uhum. Faz um projeto, quer dizer, o Fundo Municipal de Esporte, vê que colocasse no Fundo Municipal de Esporte... Que vai ser nessa rubrica aqui, que vai constar. Vê que encaixa algum projeto, quer dizer, o Mais Esporte, e direciona ao Fundo Municipal de Esporte, para não ter essa dificuldade. Todo ano o pessoal vai representar a nossa cidade e não tem verba para nada, não tem transporte, não tem... Entendeu? É o que é possível, a gente dedica, né? Então, vamos ver que esse ano, dá um jeito, o ano que vem, né? 2020. Ok, secretário. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Secretária, senhora presidente, vereadores, população presente, boa tarde. Secretária, eu gostaria de fazer primeiro uma observação com relação à Secretaria de Educação. Nós teremos uma nova audiência, né, sobre o tema, sobre a LDO. Não, essa é a segunda. Não, essa é a primeira. Não, a primeira foi na cidadania. Não, mas da Câmara. A da Câmara, essa é só uma. Será a sessão 1? Bom, a primeira foi, já aconteceu, e agora essa é a segunda. É que essa audiência é da Câmara, né? Isso, mas a nosso... Tá, é que o regimento fala audiências, né? Sim, mas... Tá, seja... Então, como que a senhora vai... Todas as informações que aqui foram solicitadas, como será prestada essas informações? Como será prestada? A abertura dessas informações, o número está fechado, receita versus despesa, o equilíbrio foi mantido. Qualquer coisa que venha a ter que fazer um corte ou uma transferência, seja lá o que for, o número é esse. Agora, o detalhamento que foi solicitado, eu vou passar. Então, quando, prazo... Assim, porque o detalhamento mesmo, com a natureza e as verbas vinculadas, vai ser na LOA. Esse é apenas o documento que vai nortear a elaboração da LOA, né? Não, tudo bem. É que essas informações, de repente, venha só para o vereador que solicitou e não venha para os demais. Então, que seja daí eu encaminho a todos os vereadores. Não, sim, eu encaminho a nível de... Se não teremos uma nova audiência, a gente não teria essa devolutiva sobre os questionamentos, sobre as solicitações de informações. E eu gostaria de, sobre a educação, em especial, o detalhamento sobre o que será investido em programas voltados para a pessoa com deficiência, no caso da criança com deficiência, e que não se limite apenas ao transporte público, que é o que tem ocorrido nos últimos anos, dizendo que isso seria o suficiente, ou como um investimento suficiente para resolver todos os problemas. Sempre vem nos programas, foi gasto X com transporte público, mas não tem um programa, não tem nada voltado, ou uma verba destinada, voltada à criança com deficiência, no caso da educação. Então, eu gostaria que isso viesse discriminado, em especificamente o que existe hoje na LDO, e virá na lei orçamentária futuramente, mas já tem uma diretriz. Quais seriam as diretrizes para a LDO no que concerne a pessoa com deficiência? E agora, sim, um questionamento. E aí eu já cheguei a conversar com a senhora pessoalmente sobre esse artigo. É o artigo 18 da LDO. E me permita lê-lo. Ele fala o seguinte: nas receitas previstas na lei orçamentária, ou seja, matéria que nós vamos voltar ainda esse ano, poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária. E aí vem o maior questionamento. Inclusive, quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara. Ou seja, pelo entendimento deste legislador, com esse artigo, querer
colocar na lei orçamentária receitas, previsões de receita que ainda nem foram aprovadas pela Câmara. Como fazer isso, secretário? Como que eu posso votar uma LDO com um artigo em que fala de uma previsão orçamentária? Eu votar uma receita que não existe nem ainda no projeto. O projeto nem está na casa, mas eu já estou prevendo a receita. Então, eu estou desconfortável com relação a esse artigo, confesso para a senhora. Não me sinto à vontade em votar essa matéria com esse artigo e eu gostaria de uma explicação para que, de repente, eu possa mudar de opinião, mas, a princípio... Bom, como você falou, realmente, a LDO é o documento que norteia, que vai dar assim, a administração do próximo ano. Só que ela é elaborada em meados de março, abril, porque ela é encaminhada para a Câmara em abril. Sim. Depois eu tenho entre abril até, vamos dizer, novembro, não dezembro, eu tenho todo esse tempo para estar encaminhando. Então, é obrigatório para nós constar na LDO, ela deve estar contemplando todas as situações que possa vir modificar a execução do exercício seguinte. Daí a previsão, então, dessas receitas, que a gente está considerando já, contemplando as receitas de IPTU, contemplando a receita da CIP, como foi encaminhado aqui o ofício para a Câmara, que fala aqui, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê a adequação da planta genérica dos valores do IPTU e a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, sendo que os respectivos projetos serão encaminhados posteriormente ainda nesse exercício. Quer dizer, é muito difícil para a gente, em abril, não constar isso, a gente tem que constar, e tem que fazer acontecer isso durante o próprio exercício, fazendo o encaminhamento para a Câmara. Porque se eu não fizer isso na LDO, que é onde a lei de diretrizes orçamentárias, eu não tenho outro documento para fazer depois, para fazer a LOA. Então, é ela que está norteando a execução. Então, secretário, mas olha só, o próprio artigo ele fala o seguinte, nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, ou seja, poderão ser considerados, já fala Sim, isso. Exatamente. Então, presume-se que, qual é o prazo máximo para a LO? Vai ser setembro. Setembro. Em setembro, todas as alterações... Teríamos estar vindo para cá. Sim. Então, esse inclusive, ele não faz sentido aqui estar. Porque se eu já estou dando autorização para que poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações, ou seja, ao longo da LDO até a apresentação da LOA, já está previsto. Agora, quando entra esse inclusive, quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal, e se não for aprovado, como aconteceu em gestão... Contingenciar a despesa. Então, mas aí vira uma peça, já é uma peça fictícia. Aí é a concretização de um simples papel sem sentido, porque todos esses valores, eles, hoje, com o impacto do IPTU e da CIPA, eu não vou nem falar de aumento, né, porque não... Adequação do IPTU e a CIPA. Qual o valor hoje que previsão, se imagina? 10 milhões e 800, entre as duas, CIP e IPTU. E o valor previsto para 2020 na LDO? Previsto para 2020 na LDO, eu tenho esse número em algum lugar aqui. É próximo, é aqui. 10 milhões, 9 não, milhões, o total da receita. Ah, total da receita? 9 milhões e 800. Não, o total da receita geral. A receita geral, a arrecadação geral para 2020, com todos os Cadê aquele quadrinho de receita? 284 milhões. Então, em um ambiente de 284 milhões, 10 milhões faz uma diferença. E vai interferir em todas as projeções. Isso estou falando, eu não estou nem discutindo o mérito, se vai ser aprovado ou não estou discutindo isso. Eu estou dizendo que o fato dele constar na LDO, sem ao menos, se nem o projeto está na casa ainda. Sim, mas aí eu tenho que constar como... Mas já tem previsão, esse inclusive que está aqui desnecessário.
Tudo bem, mas o que eu tenho que constar, eu tenho que constar. Não, mas ele está constando. Ele vai nortear exatamente essa aprovação do projeto. Olha só, ele consta aqui, ó, nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária. Eles poderão ser considerados. Ponto. Agora, quando... E aqui fala das alterações realizadas. Ou seja, eu votei a LDO. Ao longo do caminho, eu aprovei alguma matéria que modificou até a apresentação da LOA, eu posso considerar essa receita. Agora, eu vou considerar uma receita... Até a apresentação da LOA. Sim, mas aqui não. Aqui, inclusive, quando se tratar de... apresentou o projeto na Câmara, eu já posso colocar na LOA. Não. Se eu não colocar aqui como diretriz, eu não posso constar depois. Eu estou colocando como diretriz. Mas esse, inclusive, dá direito a eu apresentar a LOA, eu mandar o projeto na Câmara, independente de aprovação ou não, e já constar essa receita na LOA. Porque o inclusive aqui, quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara, eu já posso absorver essa receita no projeto. Sim, mas se não for aprovado, como foi o ano passado, o que nós tivemos que fazer? Contingenciar as despesas no mesmo montante. Mas aí ficou um problema nessa casa, porque os vereadores tiveram que votar um orçamento com uma receita que não existia. E para evitar isso, evitar essa situação, que eu já de antemão estou prevendo isso, estou questionando isso, para nós não termos o mesmo problema que nós tivemos no ano passado. Sim. Eu tenho que constar, porque se não constar como diretriz, eu não tenho. Você pode falar que na época da LOA a gente poderia estar discutindo isso, em época de LOA, mas em época de LDO... Exatamente, porque a LDO vai montar a LOA. Eu já prevê que não, na LOA não vai constar isso. Mas eu estou em abril, mandando em abril para vocês. E não vai constar receitas relacionadas a projetos que não foram aprovados. Só isso. Alterações aprovadas antes da LO, perfeito. Você está falando no texto. O texto. Podemos ver se é inclusive aqui, mas eu tenho que constar isso para poder mandar, eu tenho que constar. Não, mas ele já consta. Até tributária. Se nós lermos até tributária, ele já consta. Qualquer alteração aprovada. Agora, eu simplesmente mandar o projeto para a Câmara e já constar essa receita... Beleza. 18. Mas se a senhora puder, então eu aguardo um posicionamento, um estudo melhor antes da aprovação da LDO sobre esse assunto, para que não haja necessidade de emenda, porque do jeito que aqui está, a não ser que tenha uma explicação muito posso analisar, mas no momento o que eu tenho que dizer para você é isso. Eu tenho que constar todas as possíveis receitas que poderão ser aprovadas. Para depois na LDO, a LDO é o documento que dispara essa diretriz. Tá. Depois na LOA que vem o detalhamento. Sim, não, é que na minha concepção está constado já quando você lê o texto até tributário. Como receita tributária. Exatamente. O constar, com o simples envio do projeto à Câmara, você transforma a LO numa situação assim mais irreal do que já é. Porque, na verdade, tudo é uma estimativa. Não deveria ser uma peça orçamentária decorativa, deveria ser uma peça orçamentária acompanhada. Por isso que nós temos que evitar ao máximo essas... E cair nas coisas que não têm a realidade. Exatamente, essa é a ideia. Porque isso vai refletir em todos, senão a gente olha ali aqueles valores, sei quantos milhões para pasta A, sei quantos milhões para pasta B, sendo que, na verdade, por si só, a arrecadação é tudo uma previsão, e é pior quando a gente prevê algo que a gente tem certeza que não vai existir. Na realidade, a parte da CIP ela vai dedicada para obras, então não são todas as secretarias que seriam afetadas. Mas né? do IPTU vai. O IPTU, 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde, e os outros vão ser distribuídos. São um percentual então, vinculado. É um percentual que vai ser depois descontado de cada secretaria. Sim. E as demais de acordo com o interesse da gestão. Tirando a educação e saúde. Tirando a educação e saúde. Secretário, com relação à emenda impositiva. Está na nossa reserva de contingência, né? Eu vi. Tem uns 3 milhões alguma coisa lá reservado. Eu via. Esse está reservado, mas já considerando, todos esses valores são aí, já estão considerando essa previsão desse projeto. Sim, tudo nasceu do valor total da receita, a gente foi desmembrando as despesas. Né? E esses projetos, o governo tem previsão para quando será enviado para essa casa, para que seja votado antes da LO, para que nós não tenhamos esse problema? Não entendi. O que seria?
no ofício que foi encaminhado à casa, prevê o envio de 2 projetos. Certo. Um de adequação da planta genérica de valores do IPTU e o outro da CIP, contribuição de iluminação. O governo ele prevê enviar esses 2 projetos. Sim. Antes da LO. Antes. Para que na LO nós já temos, antes de vir o projeto da LO, nós tenhamos os projetos já encaminhados. Convicção, certeza se esses impostos e taxas serão, contribuições, na verdade, esses tributos, melhor. Esses tributos eles serão avaliados, enviados existentes ou não? Sim. Então, ok. O IPTU a gente já deveria ter mandado, porque nasce na nossa área, eu e o Alexandre, mas como essa parte de IPTU até o momento ainda está muito atendimento ainda devido a esse geoprocessamento, a gente não teve fôlego para fazer isso, né? Tá, ok. Só isso, presidente, secretário, obrigado. Só um minutinho, por favor, dona Laiane. Secretária, posso fugir do contexto da LDO? Se tiver no alcance responder, tudo bem. Ok. Vem cá, essa aditivo do Esperança, do Aldeia da Serra, que nós aprovamos nessa casa, como é que está o andamento dessas obras? É uma pergunta que realmente não saberia te responder. Tudo bem. Teria de ser o representante da pasta mesmo. Não, ok, que nós aprovamos nessa casa aditivo. Certo. E até agora as empresas não tomaram a obra, né? Assumiram a posição dela. Uhum. Eu queria saber como é que está esse repasse com a administração, com essas empresas. Deve estar ainda em validação essa aprovação com as empresas, a liberação do aditivo, né? Mas eu não saberia dizer para você o porquê que está paralisada. Ok, tudo bem. Secretária, eu percebi aqui, boa tarde, né? Boa tarde. Percebi nessa planilha que gabinete e dependências da prefeitura, 2018, 3.172.000. E para 2020, 2.764.000. Então, houve uma enxugada no gabinete. Sim. Na parte aqui da comunicação social, material de consumo, publicações oficiais, saiu de 1.361.000 para 974.000. Foi uma queda aí da despesa. Depois teve despesa que compõe o grupo de despesas gerais. Basicamente foi o item que mais sofreu o corte, redução. Praticamente o único, porque os demais a gente percebe que teve sim um corte em determinado, gastos gerais, por exemplo, mas o valor final ele permanece superior. Foi essa observação. No superior, qual item que você está vendo que está superior? O único que teve uma diminuição em valores foi gabinete e dependências. As demais secretarias, no caso, ela teve assim, um item menor valor, menos gasto, mas o outro, porém, já mais superior. Então, não houve uma diminuição de valor no total. No total. No total. Aí, lá no esporte, que me chamou muita atenção também, até Alexandre Diniz aqui ficou assustado também, né? Porque realmente não tem como a gente não observar tanta diferença. Mas aí a senhora falou que tem as verbas vinculadas. Certo. Né? Então, para mim ter essa resposta, oficialmente, eu vou fazer um requerimento solicitando à Prefeitura Municipal. Ok.
Porque pelo realizado em 2018, a gente tem exatamente o que foi verba vinculada, o que foi realização de fonte 1. Isso aí foi estimado para 2019. Então, qualquer detalhamento vai ser em cima do que foi realizado em 2018 e das verbas vinculadas que a gente já tem conhecimento que já estão previstas, né? Uhum. Mas, vereadores, fica franqueada a palavra ao público pelo prazo de 5 minutos. Se alguém quiser se manifestar, fazer alguma pergunta. Eu gostaria só de complementar o que o Marcelo colocou. Eu gostaria de pedir, Olaí, que você verificasse esse artigo, porque senão nós teremos que fazer emenda, porque realmente dá uma interpretação, o inclusive. Artigo 18. Ok. 18, né, vereador? Fica à vontade. O microfone. Só um minutinho, por gentileza. Tem que ficar gravado por ser ata eletrônica. Está funcionando? Quando o senhor pergunta... É só um minutinho, por gentileza. A senhora pode se apresentar, por favor? Meu nome é Silvia Elaine Nantes Drummond, trabalho na Secretaria de Cidadania, sou escriturária. Minha dúvida é a seguinte, quando o vereador está perguntando para a dona Lair, o senhor estava falando LO, mas o senhor estava querendo dizer LDO? É que o senhor perguntou várias vezes. Sim, é que na verdade... Começou a falar LO, mas não era LDO? Não. Nós estamos discutindo a LDO. Sim. Mas da LDO vai gerar LO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a LDO. Sim, é o que nós estamos discutindo hoje. Sim. Só que o que for aprovado através da LDO vai servir de subsídio, na verdade, de orientação, por isso que é diretrizes orçamentárias, para a elaboração da LO. Então, o que for discutido na LO vai causar um impacto diretamente na LO. Eu acho que a LO, daí seria a LOA, né? Sim, a LO, Lei Orçamentária. Entendi. Tá bom? Complementando o que você falou, Silvia, é que se durante todo esse período de até encaminhar esses projetos vier por algum motivo não ser aprovado ou modificado, teria de fazer as devidas alterações na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Até o momento a gente fechar a LOA. Entendi. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Nada. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Alguma pergunta? Ninguém mais se manifestando e nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença dos representantes, do chefe do Executivo, da plateia e declaro encerrado esta audiência pública. Muito obrigada a todos e tenham uma boa tarde. Boa tarde. Agradeço a todos também.